Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria dar as boas-vindas aos queridos amigos e amigas advogados que estão aqui acompanhando essa semana, esse mês, né, em que a ASP tem trazido inúmeros programas, inúmeros debates, inúmeras conversas na comemoração do mês do advogado. Queria cumprimentar primeiro meus queridos dois amigos que estão aqui por enquanto, porque o terceiro nós ainda não conseguimos contato, deve ter acontecido alguma coisa, daqui a pouco ele aparece, que é o nosso amigo Luiz Carlos Moro, querido amigo. Queria cumprimentar a doutora Cíntia Pocidio Lima, querida amiga, nossa representante hoje da Bahia aqui presente, não é? O meu estimado e querido amigo Gustavo Grenadeiro Guimarães, queridíssimo amigo, grande advogado aqui da nossa cidade, da nossa capital de São Paulo. Dizer que são muito bem-vindos à ASP. Eu sou o Ricardo Guimarães, para aqueles que não me conhecem, sou um conselheiro aqui da casa, não é? Estou aqui encarregado de trabalhar com esses dois queridos amigos hoje, tratando sobre a importância da audição nas audiências, com poesia e música, não é? Então, a ASP tem tentado, não obstante seja o mês do advogado, imbricar algumas culturas, digamos assim, ou alguns momentos diversificados entre a advocacia e outras áreas culturais, outras áreas do próprio direito, para que a gente possa efetivamente ter oportunidade de aumentar o nosso conhecimento e a nossa bagagem cultural. Eu queria dizer que a ASP, aqueles que também não conhecem, é uma entidade, nome correto, Associação dos Advogados de São Paulo, não é uma entidade com quase 80 mil advogados, é uma entidade com mais de 78 anos de existência, não é, prestando serviços de qualidade e tentando apoiar a profissão da advocacia como um todo. Então, eu queria começar apresentando esses meus amigos aqui. Eu vou pular o Moro, por enquanto, não é? Que a gente estava até brincando no início aqui, eu falei que eu estou tentando falar com o Moro já faz uns 15 dias, mas a gente não consegue, a dificuldade que a gente tem com o excesso de trabalho mesmo. Mas eu vou começar aqui apresentando a estimada amiga Cíntia Pocidio, não é? Que é advogada, especialista em direito do trabalho e em direito tributário, doutorando em direito pela Universidade Federal da Bahia, a nossa querida Universidade Federal da Bahia, não é? De grandes amigos como Rodolfo, Luciano, não é? Presidente do Instituto Baiano de Direito do Trabalho, conselheira seccional da OAB Bahia, autora do livro O Princípio da Autonomia Privada Coletiva, um olhar a partir da reforma trabalhista, e coautora do livro O Trabalho nos Tempos do Coronavírus. Então, agradeço muito a presença da estimada e querida Cíntia, doutora Cíntia aqui, não é? Porque nós estamos num evento muito sério sobre poesia e música, não é? E também gostaria de apresentar o meu querido amigo, queridíssimo amigo de lutas aqui na Advocacia Paulista de longa data, o querido Gustavo Grenadeiro, que é advogado formado pelo Lago São Francisco, com especialização em Direito do Trabalho, coordenador do Comitê de Direito Empresarial do Trabalho da OAB de São Paulo, no triênio 2010-2012, destaque em publicações especializadas e anuários, como Análise 500, Chambers and Partners, né? Who's Legal, e membro da Academia Paulista de Direito do Trabalho, onde ocupa a cadeira número 16. Então, queridíssimos amigos, eu queria primeiro dizer que é uma honra estar aqui para ouvi-los bater esse papo, não é? Ou trazer esse conhecimento, ou ainda que seja que se vocês resolverem cantar, fiquem à vontade, não é? Eu estou muito feliz de estar aqui. E eu vou primeiro, Gustavo, se você me permite, ladies first, não é? Eu vou passar a palavra, ou o canto, ou o teclado, o que ela quiser, à querida professora e amiga Cíntia Pocidio Lima, já dizendo que ela é extremamente muito bem-vinda. Boa noite, doutora. Boa noite, que recepção maravilhosa, calorosa, apesar desse frio que está aí em São Paulo. Um calor baiano, né, nessa recepção. Muito obrigada, doutor Ricardo. É um prazer imenso para mim estar aqui nesse evento da ASP, essa entidade tão importante no cenário nacional, fazendo uma coisa muito especial, que é falar sobre um dos sentidos do corpo e
falar sobre isso, tentando expressar através da linguagem jurídica, tentando conectar esse sentido tão importante ao nosso dia a dia, à audiência trabalhista, à audiência em geral. Quando fui convidada para falar sobre isso, me disseram que era para falar sobre a conexão entre a audiência, ou melhor, a audição e a audiência trabalhista. Eu digo, não, eu acho que não deveria qualificar como trabalhista essa audiência, mas sim a audiência, né? Esse espaço em que a gente tem que ouvir tanto, em que a gente tem que aprimorar tanto o dom da escuta, em que a fala tem um relevo grande para reverberar aquilo que vai chegar a mensagem, cuja mensagem vai chegar ao ouvinte, ao juiz, à parte, ao outro advogado. Então, é muito, muito interessante esse projeto que a ASP está desenvolvendo, e eu fico muito feliz em estar participando disso. E eu vou iniciar a minha participação a partir de uma expressão de versos que eu construí para este momento. Eu escrevi uma poesia especificamente pensando neste tema, pensando neste momento que a gente vai aqui tratar sobre isso, e vou fazer essa experiência da seguinte forma: eu vou falar esses versos para vocês, e depois nós vamos trazer uma outra forma de abordar esses versos para que a gente possa perceber a diferença que se faz quando se tem impostação de voz, quando se tem a emissão de um sentimento para além daquilo que está escrito. Então, eu escrevi essa poesia chamada O Grande Sentido. Uma função do corpo que dá sentido à fala, com a qual muito entendemos, sem a qual a vida cala. A percepção do som orienta os demais sentidos, vejo, inspiro, toco, sinto, mas o poder da escuta é próprio do ouvido. Mais alto ou mais baixo, mais compassivo ou acelerado, o ritmo da voz sinaliza o que na audição é propagado. Ouvir, entender o que o outro quer dizer, é querer mais do que está contido em si, é ter consciência dos limites do eu, é saber que eu não sou nada sem ti. Relações humanas demandam trocas, não se sabe do outro sem ouvir o que diz. A fala importa a compreensão, mas é a audição o grande juiz. O poder da escuta é um dom sem igual, a arma de quem busca ir além, atento ao que é dito e ao tom propagado, reduzido ao risco de errar com alguém. O ouvido é uma grande caixa de ressonância, diretamente ligada ao coração, introjetada a fala de quem comunica, a mensagem alcança a emoção. Uma escuta ativa é dom dos sábios, que calam para ouvir a voz do outro, aprendem ouvindo a própria voz, revelam ao mundo o verdadeiro tesouro. Um ser humano de excelência sabe a importância da audição. Nela se apega com consciência e devolve ao mundo sua convicção. Eu fiz uma leitura dinâmica, rápida, acelerada, e agora eu gostaria de pedir aos que estão aqui nos ajudando na parte técnica para colocar essa poesia de uma outra forma para que a gente possa fazer essa análise. Uma função do corpo que dá sentido à fala, com a qual muito entendemos, sem a qual a vida cala. A percepção do som orienta os demais sentidos. Vejo, inspiro, toco, sinto, mas o poder da escuta é próprio do ouvido. Mais alto ou mais baixo, mais compassivo ou acelerado, o ritmo da voz sinaliza o que na audição é propagado. Ouvir é entender o que o outro quer dizer. É querer mais do que está contido em si. É ter consciência dos limites do eu. É saber que eu não sou nada sem ti. Relações humanas demandam trocas. Não se sabe do outro sem ouvir o que diz. A fala importa a compreensão, mas é a audição o grande juiz. O poder da escuta é um dom sem igual. A arma de quem busca ir além, atento ao que é dito e ao tom propagado, reduzido ao risco de errar com alguém. O ouvido é uma grande caixa de ressonância, diretamente ligada ao coração. Introjetada a fala de quem comunica, a mensagem alcança a emoção. Uma escuta ativa é dom dos sábios,
que calam para ouvir a voz do outro, aprendem ouvindo a própria voz, revelam ao mundo o verdadeiro tesouro. Um ser humano de excelência sabe a importância da audição. Nela se apega com consciência e devolve ao mundo sua convicção. O grande sentido. Com essa analogia, é possível para nós percebermos a diferença que se estabelece quando nós damos emoção, damos sentimento, imprimimos outras formas de linguagem que não somente a forma escrita, né? Então, a audição, ela tem essa capacidade, né? É um sentido que nos remete ao sentimento, que nos faz perceber de uma forma diferente do que se está lendo, o que se está querendo dizer. Eram essas as considerações que eu queria fazer inicialmente. Agradeço a palavra e devolvo ao nosso presidente, doutor Ricardo, para que eu possa conduzir os trabalhos. Oi, Cíntia. Olha quem aparece de repente como um relâmpago vindo das Minas Gerais, direto no coração paulistano e nacional da Associação dos Advogados de São Paulo, o homem inencontrável, Luiz Carlos Moro, meu querido irmão. Como está, Moro? Bem como quase sempre, envergonhado como nunca. Uma saudade enorme de todos, de converter todo mundo em 3 dimensões, porque ultimamente eu só vejo em comprimento e largura. Está me faltando uma terceira dimensão para a gente poder abraçar as pessoas, conversar com elas e ter uma relação um pouco menos extraordinária do que essa que a gente tem, no pior sentido da palavra extraordinária. Tá bom, querido, seja muito bem-vindo. A gente começou um pouquinho. Eu acho que adiantamos, porque você nunca está atrasado, você sabe disso, não é? Nós é que adiantamos o horário, ou passamos o horário errado para você, com certeza. Eu queria rapidamente, Cíntia, apresentar o meu querido amigo e, por que não, irmão, não é? Luiz Carlos Moro, é advogado especialista em direito do trabalho. Eu sei que nem precisa apresentar, não é? Porque todos o conhecem, mas especialista pela Universidade de São Paulo, Master interuniversitário em Emprego e Relações Laborais e Diálogo Social na Europa pela Universidade de Castilla de La Mancha, foi presidente da Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho, secretário-geral continental da Associação Americana de Juristas, ex-conselheiro e ex-diretor cultural da ASP, além dessa pessoa queridíssima, nosso irmão para todos os momentos, nosso amigo, um expoente da advocacia nacional, não é? Que nós temos o prazer de dividir hoje uma tela, né? Mas a gente consegue dividir o coração, os sentimentos, a amizade e também a cultura que ele sempre nos passa. Então, de modo que é uma felicidade muito grande tê-lo aqui, querido Lico, não é? Querido Lico. Para se chamar de Luiz Carlos e não atende, tem que ser Lico, não é? É assim que é conhecido desde sempre. E seja muito bem-vindo. Nós somos presenteados agora com uma poesia da Cíntia que ela fez para esse evento, né? E fiquei assim muito impressionado como realmente a forma com que as palavras são ditas, não é, Cíntia? Elas têm um significado, não é? Muito importante. Não é à toa que muitos filósofos estudaram isso, não é? Ao longo da história. E hoje, infelizmente, essas conversas de WhatsApp não são as mais saudáveis, eu diria, porque como não há nelas nenhuma entonação, não é? Não há nós podemos lê-las da forma que nós quisermos, não é? E isso muitas vezes tem criado situações extremamente delicadas, porque inclusive eu brinco, se beber não tecle, né? Porque realmente você pode errar uma palavra, uma vírgula e acabar causando uma situação extremamente delicada. Então, eu queria parabenizar a Cíntia por esse início, essa poesia linda que fez para esse evento, agradecer em nome da ASP, e passar a palavra diretamente ao meu amigo Gustavo, não é?
para que ele também faça aí sua articulação ou poética ou musical dentro da questão da poesia ou da música, né, da audição das audiências, e depois do Gustavo eu volto e coloco o Moro nessa fria aí. Bem-vindo, Gustavinho. Obrigado, querido. É um prazer estar aqui e ter recebido esse convite da ASP. Na verdade, quem me ligou para propor essa presença aqui hoje foi o Moro, e fico muito feliz de vê-lo aqui, porque, enfim, eu acho que a contribuição que ele tem a dar sempre, seja nesse tema ou qualquer outro, é sempre muito rica, a gente sempre aprende muito. Então, agradeço a oportunidade. De fato, como a Cíntia estava dizendo logo no início, é um tema que, digamos assim, é no mínimo inusitado, né, para nós que somos advogados, mas justamente nós não somos só advogados, né? Todo mundo tem, né, outras coisas, né, outras dimensões na sua vida, e é muito bacana a gente poder compartilhar isso um pouco com os nossos amigos, porque aqui estamos entre amigos, e eu confesso que há muitos anos atrás, eu jamais imaginei que esses dois caminhos que eu tenho na minha vida e que corriam paralelos iriam, né, se cruzar e se encontrar, como tem acontecido algumas vezes, para a minha surpresa. Aliás, na própria ASP, eu já toquei uma vez, por convite do Beto Paraíba, então, assim, é muito curioso quando eu consigo juntar esses dois lados da minha vida. Então, inicio saudando aí o meu querido Ricardo Guimarães, grande amigo, assim, advogado espetacular, referência no nosso meio mesmo, Luiz Carlos Moro, que já foi aí apresentado, e também acrescento que é um amigo querido do coração, e a Cíntia, de quem já virei fã, aliás, porque que beleza de poesia, que coisa, que lirismo, achei, assim, incrível, fiquei encantado, porque eu não tenho a menor capacidade de, enfim, quer dizer, de colocar duas palavras juntas e transformar numa poesia. Então, parabéns. Bom, já indo aqui um pouco aqui no nosso tema, quando me propuseram participar desse evento, justamente falaram que, olha, então, a audição, a importância da audição, a audiência e a música, então, e eu fiquei, confesso que pensando como que eu poderia fazer essa conexão entre um e outro para tentar, de alguma forma, através da música, ilustrar essa importância da audição numa audiência, que a gente sabe que assim, certamente, assim, é dos sentidos o mais importante numa audiência, não por outra razão, se chama audiência, né? Então, a gente sabe que nesses atos processuais, aquilo que é dito é muito importante. E a forma como é dito é talvez tão importante quanto. Então, porque a gente sabe que durante uma audiência, uma hesitação, uma forma de se expressar que revele um sentimento pode fazer toda a diferença para o destino de um processo. E o juiz é um ser humano, como outro qualquer, e interpreta aquilo. Aliás, talvez ele tenha esse sentido muito aguçado de ficar permanentemente lá durante as audiências, ouvindo um, outro, terceiro. Então, quer dizer, ele vai ser o primeiro a identificar, né, um vacilo aqui, uma hesitação ali, ou quando a pessoa está falando de uma forma confiante e que, então, empresta, vamos dizer assim, confiabilidade àquilo que está sendo dito. Então, isso é muito importante. Então, eu quis tentar mostrar através da música, que é, vamos dizer, a minha válvula de escape para
eu manter a minha sanidade mental, principalmente em face do estresse da nossa profissão, mas especialmente nesses tempos aí pandêmicos, de como a forma pode afetar aquilo que está sendo dito. Eu acho que essa talvez seja a minha proposta aqui e o meu desafio aqui. E na música, isso é muito fácil de mostrar, é muito fácil. E a gente vê isso porque, assim, tem músicas com interpretações várias, né? E então fica muito claro a gente ver como a forma impacta o interlocutor, o emociona de maneiras completamente diferentes, de acordo com como você se expressa. Aliás, eu costumo até dizer que muitas vezes eu vejo diálogos e vejo que pessoas que têm razão naquilo que estão querendo dizer, né? No fundo, no mérito, mas a forma com a qual se expressam é a equivocada e acabam, inclusive, perdendo a razão. Então, acho que a forma é tão importante quanto o fundo. Também por causa disso, a gente vê a importância da oratória, né, que impacta aquele que está ouvindo. O tribunal é do júri, isso daí, né, fica muito claro. Então, eu tenho um trio de música e que a gente é um trio acústico, com mais 2 amigos meus. Infelizmente, acabamos encontrando eu e o Moro, porque ele iria fazer uma parceria que certamente iria abrilhantar ainda mais, porque é um cantor de mão cheia, além de tudo. E então, a gente trouxe uma proposta aqui que é semelhante à de Cíntia, mas para uma outra forma de arte, que é a música. Então, o que a gente está propondo aqui, e até a produção já deu um spoiler aí, produção, já colocou o vídeo ali errado, eu falei, poxa, esse é o nosso vídeo. O que a gente está propondo aqui é o seguinte: a gente traz um trecho, né, até para não ficar muito longo, de uma música original ou com aquele artista com o qual nós estamos habituados a ouvir, e depois uma interpretação nossa daquela mesma música, para que, então, o público, a audiência, veja como eu vou estar falando rigorosamente a mesma coisa, porque a letra é exatamente a mesma, mas com uma outra pegada, um outro tom, um outro ritmo, e como isso muda. E eu, então, quer dizer, já tive gente que falou, olha, eu não gosto dessa música, mas na interpretação de vocês eu gosto. Obviamente, eu fico muito envaidecido, mas para você ver como, muitas vezes, a mesma mensagem passada de forma diferente, que foi o que a Cíntia fez, e ficou claríssimo isso, né? Quando você põe impostação, interpretação, muda completamente. Então, eu vou pedir aí para a produção colocar a primeira música, que é A Proibida para Mim, que é um clássico do Charlie Brown Jr. Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way. Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei. Eu vou fazer de tudo que eu puder
Eu vou roubar essa mulher pra mim. Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei o seu nome. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra. Vai lá, Ricardo. E o mais legal, não é? É o Gustavo ali, todo galã, mandando bem demais. E atrás, os livros de direito. O que mostra exatamente o que a gente está conversando aqui, não é, Gustavo? É sensacional. Música, o Gustavo sabe, o Moro sabe de quantos 24 de dezembro de noite, nós passamos até o dia amanhecer cantando e tocando na casa do irmão dele ou na casa da mãe dele. A gente sempre fica em Natal em casa, depois acaba se encontrando. E aí o Nando também, o irmão dele, tem muitos amigos músicos e a gente vai para lá todo mundo e fica aquela brincadeira, eu sou o único desafinado, mas eu não desisto, eu não vou embora. Às vezes o Nando quer que eu vá, o Moro, mas eu não vou embora, eu fico lá me divertindo muito, porque eu sou um apaixonado pela música e de todos os tipos. Eu acho que o nosso país é riquíssimo nisso, nos ritmos, né? Na forma. Nós estamos aqui com a Cíntia da Bahia, né? Terra do Brown, não é? Terra de Ivete, terra de Claudinha e terra de tantos outros, né? Da música popular brasileira, da raiz mesmo, né? Então, isso é muito bacana. Eu sou um apaixonado. Moro, eu vou deixar você falar no máximo 1 hora, tá? Não passe disso. Como você tem 15 minutos, 20, eu vou autorizar no máximo 1 hora. E queria muito parabenizar o Gustavo também, que foi super bacana a participação dele aqui. Ricardo, me permita uma quebra de protocolo, porque Agora. Eu fiquei muito impressionada. Ele disse que se tornou fã pela minha poesia, meu Deus, tão rasteira diante de tamanha lindeza de apresentação. Eu estou aqui encantada. Parabéns, Gustavo, você tem que continuar firme nesse caminho, viu? E eu que tinha humildemente oferecido minha casa para a gente fazer um encontro musical, precisarei rever, porque eu acho que você precisa da Arena Fonte Nova. Imagina, querida, bondade sua. Muito obrigado. Muito obrigado. Ô, Cíntia, aí você sabe que hoje o cachê dele está mais caro que os honorários já. Então, é interessante você observar essa alteração no encaminhamento da vida da pessoa, não é? O cara fala, não, você faz uma defesa, eu faço, desde que eu possa tocar, portanto, na sua casa ou no seu evento, e etc., e assim ele vai. Tá? Então, eu queria passar a palavra para o meu querido amigo Luiz Carlos Moro. Moro, vai lá, querido. Eu estou sem chapéu, mas gostaria muito de começar tirando o meu chapéu. E pedindo 1000 perdões a Cíntia, pela circunstância de ter me atrasado e não ter podido te ouvir. Não tenho dúvida de que eu fui o principal prejudicado pelo meu atraso. E que minha ausência preencheu uma lacuna nessa nossa conversa. Devo desculpas ao Gustavo, porque nós combinamos e eu fui inadimplente com a minha combinação com ele. Mas aqui, tomando a providência de fechar o microfone, eu abri minha voz e adorei. Depois eu vou conversar aqui com você como é que eu pretendo fazer a abertura da voz e a dobradura com variações para cima e para baixo. Depois a gente conversa. Eu estou entre pessoas, Cíntia, que é um prazer tão grande estar com eles, uma relação tão fraterna, que eu já te adotei nesse ambiente
aqui de sorofraternidade entre nós. E eu acho que o meu papel aqui, eu não vou cantar, muito menos a capela, e muito menos depois de ouvir o Gustavo, cujo timbre de voz é de uma raridade e de uma identidade, uma assinatura a voz do Gustavo. Tão bonita, tão aprazível, tão gostoso de ouvir, que eu vou me recolher à minha insignificância vocal. Mas eu acho que eu tenho um depoimento para trazer aqui para nós sobre o verbo audire e sobre o que é a audição. Porque eu tive o privilégio de nascer sem audição. Eu tive o privilégio de ouvir aos 10 anos de idade. E sou gratíssimo a uma quantidade muito grande de pessoas. Eu tinha um problema congênito no ouvido que me trouxe um aprendizado fantástico. Eu não tinha a trompa de Eustáquio, se chama, bem constituída, que é um pequeno duto que o ouvido tem e que permite que o ouvido faça as compensações de pressão e permite que o ar se desloque e os ossinhos do ouvido funcionem ali mecanicamente para que você possa ouvir com perfeição. E a cirurgia, que foi feita por um grande médico, a quem eu sou grato, Orozimbo Alves Costa Filho, se chama esse médico, só pode ser feita aos 10 anos, depois que a cabeça do indivíduo adquirisse um certo desenvolvimento, a ponto de produzir um vácuo entre o cérebro e o crânio, para permitir que a cirurgia não se perdesse, porque o risco, àquela época, eu não sei como é que está a tecnologia hoje, mas eu estou falando de 1977, o risco que, se eu fizesse com idade mais tenra, a tendência do corpo de cicatrizar voltasse a estabelecer o fechamento daquele duto. Então, eu ouvi pela primeira vez aos 10 anos de idade com nitidez. E voltei da cirurgia com a sorte de ter ganho na loteria do DNA, com pais maravilhosos, sensíveis. E o primeiro som de que eu tenho notícia de ouvir com perfeição é um disco mesmo, na expressão da palavra, um disco de acetato. As pessoas não devem saber o que é isso, mas eu preciso explicar. Um LP em que a Elis Regina cantava com Tom Jobim, Águas de Março. E eu até hoje tenho problemas com essa música, porque quando eu ouço, ela produz em mim algo diferente que deve produzir nas demais pessoas. Eu não conheço alguém, além de mim, que se lembre do momento que ouviu, porque ouvir, para a gente, é um dom inato. E para mim não foi um dom inato. Para mim, o que veio de inato foram as sucessivas otites e dores de ouvido que me fizeram berrar antes de ouvir. Eu primeiro berrei, depois eu ouvi. São dores muito severas mesmo. Isso me foi generoso, porque a partir do momento que eu ouvi, eu me ouvi, eu descobri que eu era fanho, que eu tinha um defeito de emissão da voz, porque minha voz eu ouvia, então minha voz era nasalada, eu tinha um problema a ser corrigido. E na minha atividade, embora eu seja loquaz, fale muito, uma das primeiras circunstâncias que me fazem valorizar a advocacia é a capacidade de ativamente escutar o outro. A minha perspectiva do outro é inicialmente, essencialmente auditiva. É daquilo que ouço.
a minha instrução pessoal, ela é essencialmente auditiva. A partir da oitiva do outro é que eu começo a formar os meus juízos, as minhas opiniões. E isso, um advogado, é algo que não nos é muito ensinado. Valoriza-se, talvez em demasia, a arte de falar, a eloquência, a capacidade da fala, de organizar as ideias, de sustentar oralmente razões, na perspectiva de que nós somos voz do outro, advogados. Nós somos essencialmente contratados pela nossa capacidade de emissão de sons. E o verbo advogar, ele é composto na sua raiz, no seu núcleo, da capacidade de emissão de voz. Ter voz junto a é o significado de advogar. Mas a voz só se legitima na medida em que nós somos bons ouvintes. Eu só serei boa voz e só poderei ser voz junto a alguém se eu tiver uma capacidade de intelecção daquilo que me foi transmitido pela voz do outro. Portanto, conhecer, cognoscere, é a instrução e a cognição do juiz passa por essas duas habilidades humanas. Uma que é o sentido da audição e outra é a capacidade de locução, de dizer. O meu ouvir é qualificado pela minha surdez. E esse é um dado que compôs a minha formação a partir da minha deformidade, a partir da minha reconhecida defecção. Eu tinha uma incompletude como ser humano que foi, felizmente, mercê de um trabalho de um médico fabuloso, restabelecida, com um outro trabalho que só amor de pai e mãe admite, porque enquanto eu não tinha capacidade auditiva plena, mas eu tinha toda a formação do ouvido correta, só me faltava a veiculação do ar ali, para que o aparelho auditivo funcionasse. Eu tive uma mãe leitora para uma criança surda, leitora na cama à noite dos mais belos textos, com o maior carinho, uma voz junto ao meu ouvido para que eu pudesse ouvir. Eu não era 100% surdo, eu tinha uma surdez muito pronunciada, mas que ainda me permitia ouvir em determinadas circunstâncias. E aprendi em pouca idade, ler lábios, aprendi a escutar e tive a sensação, que eu não conheço ninguém que tenha tido, de escutar pela primeira vez e de verter lágrima pela simples apreensão do som. E até hoje, quando eu ouço Elis Regina, eu tenho dificuldade de me manter emocionalmente equilibrado, porque me evoca a sensação maravilhosa do mundo dos sons. E a audiência é um mundo de sons, um mundo em que há uma certa música do contraditório, em que cada um ali, ao seu tempo, se organiza a transmissão das ideias
tem o seu momento de emitir a sua voz, de transmitir a sua emoção e de dizer para alguém, se não eu, quem é que vai fazer você feliz? Muito bacana, amor. Olha, então a gente já sabe que a gente não pode conversar no saguão da vara, mesmo que distante de você, porque você lerá os lábios, não é? E que numa audiência o momento será realizado com a inserção da música da Elis Regina, para que você pare de pensar um pouco. Ricardo, eu nunca contei isso em público. Eu sei. É a primeira vez que eu conto essa história, porque primeiro eu achava que não tinha relevância nenhuma, não é de interesse das pessoas. Mas o que me pareceu importante e que talvez tenha valia para a nossa jornada aqui em homenagem aos advogados no mês de agosto, é entender o quanto nós somos dependentes de aspectos que nós não somos treinados ou que não somos estimulados a prestar atenção. Há um livro que eu tenho uma especial admiração por ele, que se chama O Segundo Processo. Eu não sei se vocês tiveram a possibilidade de já se deparar com essa obra que é de Márcio Túlio Viana e Raquel Portugal. E o que é o segundo processo? Esse livro revela que há, para além do processo judicial, um segundo processo comunicacional, um processo que é estudado por uma nova ciência, o psicologismo jurídico, das influências das nossas atitudes no outro, de como se comporta um depoente, de como se veste uma pessoa que vai ao fórum, de como ela se apresenta, de como que isso impacta na cognição do juiz, na formação de empatias ou antipatias que acabam interferindo no resultado útil do processo. E muitas vezes, a forma com que você chega nos ouvidos do outro faz com que haja interpretações sobre a sua eventual agressividade, abuso do direito de defesa, sobre a compostura que você deveria ter guardado no respeito ao próximo, e elementos que estão subjacentes ao processo, eles não são imediatamente visíveis, mas que, por vezes, acabam definindo o resultado daquele caso que, circunstancialmente, foi decidido em função do privilégio que se outorgou na interpretação a um depoimento de uma testemunha que pareceu mais franca aos ouvidos do juiz, de uma testemunha que dela se desconfiou em virtude de detalhes de voz. Então, vejam como é significativo o aspecto para o qual nós não estamos habituados a depositar os olhos, a prestar atenção. Como, por vezes, alguém que tem uma sensibilidade especial, capaz de expressar de forma lírica a sua dor ou o seu sentimento, a vicissitude pela qual ela passa, pode fazer tocar o outro, que é o destinatário da sua emissão de comunicação, de forma a angariar nessa pessoa
uma maior abertura para a escuta, uma escuta mais ativa e menos reativa. E a advocacia, em grande parte, é a arte não da eloquência, mas de produzir a escuta. A arte de se fazer ouvido. Uma arte que não se mede pela minha capacidade de emissão, mas que se mede pela capacidade do outro de absorção do que eu emiti. E isso é um jogo desse segundo processo. Convido todos a ler esse livro, que com muito mais brilho, mais eloquência do que eu posso aqui aportar, vai trazer para quem tiver a oportunidade de ler esses dois autores. E personalidade de ambos absolutamente são duas pessoas encantadoras. E o leitor vai perceber isso, como é possível se apaixonar por autores de textos tão bem produzidos, tão sensíveis, tão capazes de aprender uma circunstância que para nós é banalizada, porque faz parte do nosso dia a dia, para a qual às vezes a gente não presta atenção, mas que traz detalhes que podem ser determinantes do resultado para uma vida, que é a vida em favor da qual nós advogamos. Eu falei demais, me animei aqui, peço desculpa, mas eu quero estabelecer aqui o meu compromisso com o Gustavo. E ainda vamos cantar juntos, gravar juntos e transmitir pela ASP aqui o produto do nosso trabalho. Eu vou ter um enorme prazer em ter essa alegria de cantar com você, Gustavo, e aproveitar do seu timbre, porque o seu timbre é generoso, porque ele está num registro tão interessante e tão baixo que ele permite que alguém com estreiteza de alcance da voz, como é o meu caso, possa passear pela sua voz, fazendo terças, indo para baixo, voltando para cima, e capaz de produzir um resultado muito legal. Você tem um grupo vocal de 3 pessoas e que parecem 6, quase um take 6. E aí eu posso, de vez em quando, me intrometer, fazendo um esbulho na voz de vocês e tentar, pelo menos, se não vai agradar aos terceiros, se não vai alcançar os ouvintes, a mim vai ser uma fonte brutal de orgulho. Orgulho e prazer serão certamente meus, meu querido, você sabe disso. Muito legal, né, Moro? Você falou algumas coisas que são bem interessantes, né? Nesse mundo de assentir, né, em que a gente não sente mais nada, não é? A gente passa pelos objetos sem sequer notar a sua existência, não é? Num cotidiano insano, muitas vezes reduzido à busca ou de poder ou do sucesso, que em regra no consumo se transformou em ter ou não dinheiro, né? Não em que você é, mas no que você infelizmente tem, não é? Essa é a visão que o mundo acaba passando para a gente, e a gente acaba passando a látere dessas situações, não é? E é realmente o que você falou, tem todo sentido, porque quem não lê não consegue falar, não é? Não tem expressão, não tem vocábulo, não tem vernáculo, não é? E quem não ouve de igual forma também não o conseguirá, não é? E eu me lembrei aqui, você falando desse livro, eu me lembrei de um outro que eu tive a oportunidade de ler agora nessa pandemia, que é O Círculo, que é um livro que, em certa medida, trata um pouco disso. Não é um livro de direito, mas é uma história de uma moça que vai trabalhar numa dessas empresas do futuro, não é? Então, em certa medida, ela se envolve tanto com aquilo que ela acaba esquecendo dos pais, da família, da vida. Ela tem um hotel 5 estrelas dentro do emprego para ficar lá com as bebidas, as comidas e tudo mais que ela queira. Só que, em troca daquilo, ela é quem? Ela é a empresa, ela não é ninguém, não é? Então, eu acho que esse é um cuidado que nós temos que ter,
dentro da nossa profissão, não é? Para que a gente não deixe de ter a nossa vida, né? Viver, ver as coisas, enxergar as coisas. E os vezos, né? Eu vou tentar muito rapidamente contar uma historinha que me chamou a atenção para minha incompletude como advogado, muito jovem. Eu, muito menino, fui levado pelas mãos do Agenor Parente, um grande advogado trabalhista, que era meu padrinho, para advogar para um sindicato de trabalhadores, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de São Paulo. E lá nós tínhamos um sistema de realização de audiências, porque a audiência se fazia distribuída entre advogados que não conheciam o caso. Muitas vezes você não tinha redigido a inicial, você ia conhecer o seu cliente na sala de espera ali das varas do trabalho. E eu muito rapidamente vi, eu tinha diante de mim um caso, uma dispensa por justa causa. Era uma empresa defendida pelo escritório Granadeiro Guimarães. Olha que coisa linda. Gustavo vai até identificar a empresa rapidamente. E vejam que circunstância de incompletude da pessoa. Eu começo a conversar rapidamente com o meu cliente, naqueles poucos minutos que antecediam a audiência, e pergunto para ele, apregou, porque eu não conhecia a pessoa, ele se identifica, eu vejo um cidadão com a roupa fechada até aqui, uma Bíblia na mão, a imagem já me transmitia uma ideia preconcebida de quem era aquele operário, e pergunto para ele, você trouxe testemunha? E ele vira para mim e fala, ali é tudo testemunha. Eu vi um grupo de umas 4, 5 pessoas, falei, então tá ótimo, então tem testemunha. E não deu tempo de continuar a conversar, nós fomos apregoados. Eu entrei para a audiência, perguntaram, tem acordo, não tem acordo? Não tem acordo, é justa causa. Tem testemunha? Tenho várias testemunhas. E eu descobri, logo depois, que ele não dispunha de nenhuma testemunha. As pessoas que estavam na sala de espera e que tinham sido trazidas pela empresa para depor contra ele, na justa causa, eram testemunhas de Jeová. E ele era de uma igreja que se chamava Deus é Amor. E o caso versava sobre um problema de discriminação religiosa, e que eu não tinha a menor noção dessa circunstância, porque a nossa conversa foi incompleta. Eu não tive tempo e não soube ouvir. E, para mim, a palavra testemunha tem um significado. Para ele, a palavra testemunha tem outra acepção. E a gente não se dá conta de como a nossa profissão, os nossos vezos, os nossos dia a dia, nos reduzem enquanto seres humanos, comunicadores e receptores da comunicação. Então, isso foi, para mim, uma experiência altamente pedagógica, e eu só descobri que o tema era aquele, versava algo que não estava explicitado na petição inicial, no curso da audiência, quando o sujeito me explica que aquelas testemunhas eram, de fato, testemunhas, mas não testemunhas do processo, tampouco dos fatos dele, em benefício dele. Eram testemunhas de Jeová, enquanto ele era discriminado por ser da empresa Deus é Amor. E o processo versava sobre uma suposta prática de falta grave, porque o cidadão ia frequentemente ao banheiro. E por que ele ia ao banheiro? Porque as pessoas da outra religião o discriminavam pela religião que ele processava, e o pastor a quem ele obedecia cegamente dizia que ele não poderia reagir nem xingar ninguém. Então, quando ele tivesse com muita raiva, ele devia pedir licença, sair, ir ao banheiro, recompor a sua tranquilidade para depois voltar a trabalhar regularmente. Só que isso sucedia 18, 20 vezes por dia. Né? O sujeito mandado embora por justa causa. E na raiz do problema havia uma discriminação religiosa. Então, um processo comunicacional doentio de todos nós. Eu, como advogado, a empresa, porque desconhecia essa circunstância, não aferiu,
Isso só foi aprendido no curso da instrução de um processo com esses defeitos de comunicação. Uma aula de advocacia e de como não se deve se estabelecer a comunicação entre advogado e cliente. Essas histórias, eu acho que a ASP tem que fazer um dia um evento só sobre acontecimentos de audiência, mas causos, talvez, causos de audiências, não é? Eu e o Moro já fizemos uma audiência juntos por partes diferentes que a gente não vai contar aqui hoje, mas foi uma coisa muito divertidíssima e cada um defendendo o seu cliente em lados opostos, mas foi divertidíssimo. Uma das brincadeiras que eu fiz foi o secretário perguntou como viriam as testemunhas, né? E eu disse, de carro, elas virão de carro, não na forma que viriam as testemunhas, né? E nós rimos muito esse dia, né, amor? O que mostra que realmente eu poderia ter sido contratado pela empresa que ele defendia, enfim, e ele pelo cliente que inclusive indicou, éramos todos ali, todos conhecidos e tínhamos contratos diferentes para defesas diferentes, mas isso, em hipótese nenhuma, deixou que passasse em branco o nosso divertimento em estar trabalhando, a alegria de estar trabalhando, não é? O sentir a amizade, o dar continuidade a isso, não é? Nós temos que... por isso que eu acho que a cultura, a arte, de uma forma como feita pela doutora Cíntia, como pelo Gustavo e como o Moro, agora que é o novo integrante do trio, que virará, então, quadrilha, na verdade, do Gustavo, eu acho que é o momento, talvez, eu diria, mais hermenêutico do sentimento, né? Quando você consegue interpretar o que efetivamente você sente quando você vê uma obra, quando você ouve uma música, quando você lê um texto, não é? Que você tem admiração, aquilo de alguma forma acaba entrando e dominando o teu sentimento, não é? E a advocacia não deixa de ser assim. Aquele advogado que diz, eu não me envolvo, perdi, ganhei. É muito difícil isso, a gente sempre... Quem tem coração e sentimento sente muitas vezes a dor do cliente, sim, sente. O que não pode é se abalar com isso e deixar a profissão, mas sentir, muitas vezes, você realmente sente a sua visão de justiça é diferente da do outro, e, enfim, digamos assim, que as fronteiras do direito, elas muitas vezes avançam ou diminuem dependendo da sua visão. Então... Enquanto o Moro estava falando aí, desculpa te interromper, cara. Não, vai lá, Gustavo. Não, assim, eu só... uma coisa que, justamente, mais uma coisa que eu lembrei não de audiência, mas de processo, e que tem a ver com isso que estamos falando, todo mundo já ouviu falar em fazer embargos auriculares. Por que isso? Porque justamente quando você vai lá para conversar, você pretende sensibilizar aquela pessoa de uma outra forma. E muito provavelmente mais efetiva, porque senão você só protocolava e abandonava a coisa. Daí você veja o poder da palavra. Porque aquilo tem o poder de... Claro, além do fato de que o juiz está... atolhado ali de serviço e tal, e de repente você chama atenção ali para um aspecto específico tal. Mas certamente a força da palavra é muito importante, todo mundo sabe disso. Então, bom, até por conta do adiantado pai da hora, eu só queria dizer que a Cíntia tem mais 2 poemas e eu tenho mais 2 músicas, então vamos em frente aí. Então, Cíntia, é com você. Aliás, a senhora está muito quietinha hoje, vou chamar de senhora em máximo respeito. Por favor, vamos lá. Não, eu não estou quietinha, não. Já conversei bastante antes. E eu estava aqui reverenciando esse ícone da advocacia nacional, talvez até da advocacia mundial, porque ouvi-lo é sempre um prazer inenarrável. Ele... como figura pública, muito conhecido pelas palestras sempre muito prestigiadas,
E não, de certo que ele não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ele e é muito prazeroso ouvi-lo, ouvir as suas histórias. Ele que tem o dom de encantar com a fala e de nos sensibilizar pela audição. E é assim que ele se comunica tão bem, é por isso que ele se comunica tão bem. Moro, receba meus parabéns aqui de público, porque te ouvir, estar aqui dividindo este momento com você é um prazer enorme e foi uma belíssima aula de humanidade, de vida e de escuta. E aí, para complementar nosso evento, eu trouxe aqui um dos... Eu acho que esse é o segundo, sim. Um dos versos que eu me inspirei no momento em que a pandemia se iniciou e que muitas discussões começaram a surgir sobre o fato do príncipe, se era força maior, se o Estado ia ter que remunerar tudo, e era tanta maluquice, tanta live, tanta efervescência de ideias translocadas, outras nem tanto, medidas provisórias chovendo, e foi isso que me inspirou a produzir um livro sobre o assunto. Foi a primeira obra no Brasil sobre o tema, O Trabalho nos Tempos do Coronavírus, uma analogia à obra de Gabriel Garcia Marques, O Amor no Tempo do Cólera, e eu fiz uns versos também para retratar esse momento, que certamente tem a ver muito com a falta de escuta, né? A falta de escuta, de se tentar perceber que naquele momento empregados e empregadores viviam situação muito difícil. Já não se podia falar do direito do trabalho com os mesmos padrões de sempre e de outrora. Então, eu escrevi assim: o trabalho nos tempos do coronavírus, a pandemia no mundo do trabalho, um grande dilema, empregador e empregado vivendo a mesma agonia, de um lado, custos que não cessam mesmo parando a economia, de outro, a angústia de perceber o que essa crise principia. Em todas as áreas, grandes conflitos, o direito posto incapaz de dizer o que precisa ser dito, nas relações de trabalho o problema é mais amplo, pelo pressuposto de hipersuficiência do empregador nesse ponto. Mas a verdade é que não é possível avançar com essa ideia, da qual a força maior é a panaceia, de onde impossível luta de classes pressupor para o melhor direito ao caso se impor. Tomadores e prestadores no mesmo patamar, dificuldades para ambos a sobejar, diante de tão cruel e inédito cenário, normas foram editadas além das guardadas em relicário. A realidade que hoje parece ficção impunha exigências além da subsunção, a pandemia desacomodou os contornos normativos, exigindo medidas com desenhos criativos. Nada que se ponha contra a Constituição, mas cuja incidência dependa de interpretação, de modo algum a parada analógica de outrora, e sim escudada na realidade de agora. Se nos dedicarmos à análise da questão, veremos que a disputa não se dá entre empregado e patrão. Ambos aguardavam alternativas possíveis, surpreendidos que foram com esses dias terríveis. Ambos os lados ansiavam por respostas, dos altos comandos com a autoridade que se lhes comporta, do que resultaram medidas provisórias em compasso com o que fora feito mundo afora. Mas se o que é ruim pode ainda piorar, iniciou-se uma guerra entre os que querem legislar, vozes abalizadas defendendo as medidas e outras não menos respeitadas a julgando combalidas. E nessa incessante peleja, há quem nas medidas provisórias nada de bom veja. Blocos antagônicos se formam dos que não gostam e dos que com elas concordam. A sociedade indefesa jogou então a toalha, paralisando as ações que arrefeciam a batalha. Ninguém mais sabe o que deve ser feito. Aguardemos o Supremo dizer o direito. E enquanto se aguarda esse tal consenso, empresários e trabalhadores agem contento, procuram sindicatos em busca de composição para o que a própria lei lhes deu como opção. Mas eis que se deparam com dificuldades diversas, portas cerradas, caras fechadas, sindicalidade dispersa. Os protagonistas da defesa das classes resolveram anular sua participação nessa fase. E nesse cabo de guerra flagrantemente instituído, toda a sociedade sofre grande prejuízo, perde-se o foco do que realmente importa em encontrar a justa medida da resposta. E nessa batalha mais relevante, associar o trabalho a uma economia pujante. Olhar para os próprios interesses não nos fará encontrar a solução para contra o coronavírus lutar. O X da questão nessa implacável disputa não é, em verdade, o que aparenta ser essa luta, não é a prevalência do ajuste individual sobre o coletivo em matéria trabalhista, mas onde chegaremos com essa postura beligerante e maniqueísta, para que nós possamos entender a diferença
entre o que eu estou lendo e o que eu irei, na sequência, sentir e demonstrar e vivenciar, tenhamos aí um próximo vídeo com essa poesia. A pandemia no mundo do trabalho. Um grande dilema. Empregador e empregado vivendo uma mesma agonia. De um lado, custos que não cessam mesmo parando a economia. De outro, angústia de perceber o que essa crise principia. Em todas as áreas, grandes conflitos. O direito posto incapaz de dizer o que precisa ser dito. Nas relações de trabalho, o problema é mais amplo, pelo pressuposto de hipersuficiência do empregador nesse ponto. Mas a verdade é que não é possível avançar com essa ideia, da qual a força maior é a panaceia, donde impossível luta de classes pressupor para o melhor direito ao caso se impor. Tomadores e prestadores no mesmo patamar, dificuldades para ambos a sobejar. Diante de tão cruel e inédito cenário, normas foram editadas além das guardadas em relicário. A realidade, que hoje parece ficção, impõe exigências além da subsunção. A pandemia desacomodou os contornos normativos, exigindo medidas com desenhos criativos. Nada que se ponha contra a Constituição, mas cuja incidência dependa de interpretação, de modo algum amparada na lógica de outrora, e sim escudada na realidade de agora. Se nos dedicarmos à análise da questão, veremos que a disputa não se dá entre empregado e patrão. Ambos aguardavam alternativas possíveis, surpreendidos que foram com esses dias terríveis. Ambos os lados ansiavam por respostas, dos altos comandos com a autoridade que se lhes comporta, do que resultaram medidas provisórias, em compasso com o que fora feito mundo afora. Mas se o que é ruim pode ainda piorar, iniciou-se uma guerra entre os que querem legislar. Vozes abalizadas defendendo as medidas e outros não menos respeitadas a julgando combalidas. E nessa incessante peleja, há quem nas medidas provisórias nada de bom veja. Blocos antagônicos se formam dos que não gostam e dos que com elas concordam. A sociedade indefesa jogou então a toalha, paralisando as ações que arrefeciam a batalha. Ninguém mais sabe o que deve ser feito. Aguardemos o Supremo dizer o direito. E enquanto se aguarda esse tal consenso, empresários e trabalhadores agem contento, procuram sindicatos em busca de composição para o que a própria lei lhes deu como opção. Mas eis que se deparam com dificuldades diversas, portas cerradas, caras fechadas, sindicalidade dispersa. Os protagonistas da defesa das classes resolveram anular sua participação nessa fase. E nesse cabo de guerra, flagrantemente instituído, toda a sociedade sofre grande prejuízo, perde-se o foco do que realmente importa, encontrar a justa medida da resposta. E nessa batalha, o mais relevante é associar o trabalho a uma economia pujante. Olhar para os próprios interesses não nos fará encontrar a solução para contra o coronavírus lutar. O X da questão, nessa implacável disputa, não é em verdade o que aparenta ser essa luta, não é a prevalência do ajuste individual sobre o coletivo em matéria trabalhista, mas aonde chegaremos com essa postura beligerante e maniqueísta. O trabalho nos tempos do coronavírus. Obrigada. Sensacional, Cíntia, sensacional. Muito interessante. E nós passamos isso por muito tempo, né? Aliás, essa discussão permanece até hoje, não é? Em certa medida, em várias partes da poesia que você fez. Gustavo, é você, meu querido. Agora vamos cantar. Eu estava aqui, obviamente que eu não me lembro desta audiência que o Moro mencionou, mas estou absolutamente certo de que, apesar das testemunhas de Jeová, das testemunhas de Deus estarem ao meu lado, ele deve ter ganho esta ação. Então, porque o outro lado, o meu lado tinha Deus, do outro lado tinha Moro. Veja só você. Aliás, aproveitando esse gancho, falando em Deus, a minha próxima música é de um intérprete que para mim foi um dos maiores cantores do rock, do hard rock ou do heavy metal, que hoje em dia acho que é mais hard rock, que foi o Dio, justamente
Ralando em Deus, veja só como, que coincidência. E depois a gente faz uma versão justamente acústica esta música, que se chama Rainbow in the Dark, que é um grande clássico para quem gosta, né, de hard rock dos anos 70, 80. E então eu vou pedir para a produção colocar aí e espero que vocês gostem. Vamos lá. When there's lightning, it always brings me down. 'Cause it's free and I see that it's me who's lost and never found. I cry out for magic, I feel it dancing in the light. It was cold as my hope to the shadows of the night. No sign of the morning coming. You've been left on your own, like a rainbow in the dark, like a rainbow in the dark. O que dizer dessa obra-prima? Aí sim, Gustavo. Muito legal. Moro, você quer cantar alguma coisa? Tocar uma bateriazinha? Quero ouvir. Sensacional. Parabéns, Gustavo. Muito legal. Quer fazer alguma consideração, Moro? Depois eu vou para a Cíntia de novo, porque ela tem mais 14 poesias e 9 poemas. Eu quero só aproveitar que na escuridão que a gente vive, existe a possibilidade do arco-íris. E depende da gente. Depende de nós termos esse cuidado conosco, esse respeito conosco. Então, quando eu ouço Gustavo, eu vejo e sinto o ritmo, não sei se vocês perceberam, a poesia em octossílabos, versos de 8 sílabas na fala da Cíntia. A poesia dela é música, é um metrônomo, se a gente prestar atenção, nós vamos ver que ela deu uma aula de uma circunstância com um olhar jurídico, tendo como um grande instrumento, além da voz, o ritmo que ela empregou na voz, o ritmo que é ajudado pelas sílabas tônicas e pelas rimas que ela empregou na emissão de uma mensagem que poderia ser absolutamente comum, a depender da escolha das palavras, e ela converte um tema prosaico do dia a dia, de uma circunstância que nós todos estávamos vivenciando, em um objeto de lirismo. Isso precisa ser dotado de algum toque especial para ter essa capacidade. Eu adorei te ouvir, Cíntia, adorei. Achei o ritmo da tua fala um espetáculo musical. Fundo e forma, sensacionais. Fundo e forma, sensacionais. Parabéns, Cíntia, mais uma vez. Como eu disse, já sou fã. Ouçamos mais. Vamos lá, Cíntia, é com você. Depois desses elogios, eu nem vou participar mais. Vamos lá. Você vai tocar piano, você prometeu. Olha, muito obrigada. Eu estou encantada com esse evento, eu quero mais. Eu quero participar muito mais vezes. Vocês me convidem, por favor. Bom, eu fiz uma outra poesia recentemente. Eu
fiz uma palestra sobre eu escrevi para um artigo agora para os 75 anos do IBDT, que é um instituto que eu presido, eu estou presidente do IBDT, que está fazendo 75 anos, e a LTR deste mês foi uma revista em homenagem aos 75 anos do IBDT. E eu escrevi sobre as plataformas digitais como um novo modelo empresarial, e eu não posso escrever sobre nada sem refletir muito sobre as coisas. E a minha sensibilidade acaba indo para a escrita. Eu tenho esse gosto, né? Não é um dom, Moro, é um gosto, é um prazer. E aí eu liberto a minha sensibilidade, a minha emoção sempre nas palavras. E eu escrevi inspirada nessa circunstância atual, onde tudo isso vai dar. A invenção muda o estado das coisas, renova o que foi e inova o que será. Desacomoda tanto que é difícil assimilar. Tecnologia é a arte de inventar. Aproxima-nos do impossível, rompe todos os limites, mas para o homem não destina o seu olhar. No século XVIII, ao modo capitalista, conferiu a organização. Deu-se o aumento das indústrias, foi a primeira revolução. Mais avanço tecnológico, agora produção em massa, aumento do comércio e dos padrões de consumo. A nova ordem dava sinal de fumaça. Da integração entre ciência e produção, mais avanços produzimos e muito mais ainda perseguimos, chegou a era da globalização. Com as distâncias reduzidas, o mundo unificado, o homem ficou a serviço da economia de mercado. De avanço em avanço, foi perdendo a medida e a cada novo passo, sua ausência menos sentida. Na busca por produtividade, o robô foi ditando o compasso, máquinas com grande capacidade, o trabalhador foi perdendo espaço. O próprio homem alimentou esse desejo na busca por nova forma de produção, queria flexibilidade, ser seu próprio patrão. Rumamos ao mundo digital, de plataformas diversas, o mundo a um clique de todos, trabalho como antes não mais interessa. Acordamos do sonho, atividades sem regulamentação, tudo a nos custar um preço alto na busca por uma nova organização. A verdade é que não sabemos onde tudo isso vai dar. Lutamos por um novo tempo, mas o que há de mais humano deve vir em primeiro lugar. Parece que eu estou assodada, apressada, mas a ideia que estamos construindo aqui é essa, de eu ler o texto de uma forma qualquer, e na sequência vem aí uma forma mais audível desses versos. A invenção muda o estado das coisas. Renova o que foi, inova o que será. Desacomoda tanto que é difícil assimilar. Tecnologia é a arte de inventar. Aproxima-nos do impossível, rompe todos os limites, mas para o homem não destina o seu olhar. No século XVIII, ao modo capitalista, conferiu organização. Deu-se o aumento das indústrias, foi a primeira revolução. Mais avanço tecnológico, agora produção em massa, aumento do comércio e dos padrões de consumo. A nova ordem dava sinal de fumaça. Da integração entre ciência e produção, mais avanços produzimos e muito mais ainda perseguimos. Chegou a era da globalização. Com as distâncias reduzidas, o mundo unificado, o homem ficou a serviço da economia de mercado. De avanço em avanço, foi perdendo a medida e a cada novo passo, sua ausência menos sentida. Na busca por produtividade, o robô foi ditando o compasso. Máquinas com grande capacidade, o trabalhador foi perdendo espaço. O próprio homem alimentou esse desejo na busca por nova forma de produção. Queria flexibilidade, ser seu próprio patrão. Rumamos ao mundo digital, de plataformas diversas. Um mundo a um clique de todos. Trabalho como antes não mais interessa. Acordamos do sonho, atividade sem regulamentação. Tudo a nos custar um preço alto na busca por uma nova organização. A verdade é que não sabemos onde tudo isso vai dar. Lutamos por um novo tempo, mas o que há de mais humano deve vir em primeiro lugar. Onde tudo isso vai dar. E o que é de mais humano deve vir em primeiro lugar. Essa frase é simplesmente, para mim, centralizadora de todos nós. Eu acho que esse deveria ser um pensamento, não um pensamento, não estou falando de política, não, pelo amor de Deus, não quero tocar em assunto ruim, hoje é um dia de alegria. Eu estou falando de visão de mundo, não é?
do outro ali, que você pode abrir sua geladeira e dar alguma coisa para ele, das suas roupas usadas que você pode dar para ele, não só como caridade, mas entender. Outro dia discutimos sobre isso, Cíntia, e eu disse a alguns assim, falei assim, eu tenho muitas dúvidas, porque a gente às vezes quer encaixar a chave numa fechadura que talvez não caiba mais, a gente não sabe, né? E, poxa, se eu dou uma tecnologia para alguém que é um celular e ele aluga um carro, isso teria tirado a condição dele de empregado, por exemplo, né? Eu não sei se a tecnologia viria para isso, né? Para tirar o centro... Não que ele não possa ter outro tipo de relação que também cubra, que é a minha opinião pessoal, inclusive, né? Sentidos sociais da vida, questões sociais da vida, de uma forma, digamos assim, interessante e bem abrangente. Mas realmente o humano no centro de tudo, né? Eu acho que esse final seu aí é até de emocionar, para quem gosta, e como eu, não é? Emociona, porque isso que falta, né? Isso falta demais. Obrigado, Cíntia. Obrigado por você estar aqui hoje, viu? Muito legal ouvir o que saiu de você pelo papel, mas saiu de você, não é? Gustavo, querido. Muito obrigada, muito obrigada, Ricardo. Liga o microfone, querido. Eu estou quase constrangido aqui, né? Porque a Cíntia está trazendo tanta coisa, com tanta substância e consistência intelectual, e eu aqui cantando musiquinhas, né? Tal. Mas, enfim, eu acho que eu, enfim, estou tentando ilustrar isso, e eu acho que ela tem feito isso de forma muito clara. A gente vê, assim, de forma muito evidente a diferença e o poder da palavra e, então, a consequência na audição. Eu procurei, justamente com as minhas gravações, trazer exemplos extremos. E talvez os mais extremos seja mesmo essa questão assim do hard rock, do heavy metal transformado em balada, porque aí você fala, nossa, né, eu nem, puxa vida, eu nunca nem prestei atenção, né, essa música, então agora, quer dizer, é uma outra roupagem mesmo aí e tal. Então, a última música aqui que eu estou trazendo, e que, enfim, é que eu gosto muito, assim, de hard rock, de heavy metal, desses mais antigos, tal. Aliás, até por conta disso, o Moro disse que, graças a Deus, e isso foi uma bênção, de fato, ele ganhou a audição. Eu, infelizmente, estou perdendo a audição, e médicos, inclusive, já disseram que pode ter sido, vamos dizer, a exposição excessiva a ruído, banda, música alta, esse troço todo. Então, talvez até essas minhas releituras de músicas com tanta massa musical, né, pesada, transformar numa coisa mais leve, mais suave, seja uma forma de eu poder estar em contato com esse universo de uma forma mais branda. Então, a próxima música, a gente transformou numa versão acústica, uma música do Iron Maiden. Veja você. Então, enfim, uma banda clássica que até hoje toca, enfim, ainda leva multidões a estádios aí. Acho que abrange muitas gerações. É uma banda que, para mim, é a maior banda dos anos 80. E, assim, realmente, me emociona muito, eu gosto muito. Então, a gente fez uma versão acústica de Wasted Years, que é um dos clássicos deles aí. Eu peço, então, aí para a produção colocar, já agradecendo muito aí o pessoal aí da produção que organizou esse evento e deu todo o apoio e está aí nos bastidores para que a gente possa aqui, enfim, apresentar isso para todo mundo. Muito obrigado e, por favor, se puderem colocar, eu agradeço. Coast of gold, across the 7 seas, I'm traveling on, far and wide, but now it seems I'm just a stranger to myself, and the things I sometimes do, it isn't me but someone else. I close my eyes and
incrível, incrível. Ó, Gustavo, vou dizer uma coisa para você. Trazer para o acústico uma música que tem o Steve Harris no baixo, né? Eu vou dizer para você, é uma coisa bem difícil, não é? E eu sou mais o Bruce Dickinson mesmo que o Dayano, não sei você, né? Com certeza. O Iron eu tive uma oportunidade de ir num show do Iron, ou dois já na minha vida, e realmente é uma banda. A musicalidade, a velocidade de arranjo é um negócio assustador, é assustador, realmente, né? Não, e as Ainda... letras são incríveis. As pessoas não sabem, mas o Bruce Dickinson, ele é um historiador, ele é astrônomo também, quer dizer, enfim, quer dizer, é gente muito preparada, porque muitas vezes a gente tem aquele preconceito, né? As pessoas não conhecem, metaleiro, não sei o quê, papá. Ele é uma pessoa super intelectualizada, então, quem tiver oportunidade, eventualmente, de ler as letras do Iron Maiden, são muito interessantes, enfim, é muito legal, é muito bacana mesmo. E é ele que pilota o próprio avião, não é? Mais isso, né? Mais isso, Não é? né? Então, Não assim, é? mais isso, né? Para humilhar a gente. E o Steve... Bom, a banda toda é muito boa. O Steve Harris também é um dos maiores baixistas, né? De todos os tempos. Ele toca com os 4 dedos, é uma coisa incrível, é uma coisa, assim, fantástica de se ver. Enfim, e a gente quis trazer uma versão, e muita gente fala, poxa, eu não gosto de heavy metal, né? Mas essa daí, poxa, eu até gostei e tal, não sei o que lá. É porque cada um tem o seu estilo, a sua forma, né? Tal, Eu ia dizer exatamente isso. Eu, particularmente, prefiro na sua voz. Então, Obrigado. Cíntia, quando estivermos aí na Bahia, Gustavo fará um acústico só do AC/DC para a gente, entendeu? Viu, Moro? Vamos marcar na casa do professor Rodrigues Pinto, que é um querido, e vamos fazer essa festa na Bahia, sim, viu, Gustavo? Você ajeita essa banda, agora que o Lico entrou, ele promove com as milhas, tudo certinho, ele vai dar um jeito. Demorou. Adorei a música. Mas tem a sua participação, que a gente não vai dispensar, Ricardo. Não, eu vou para dançar, eu vou dançar, não é? E vou fazer as caipirinhas. Eu me comprometo a isso. A minha arte eu faço as caipirinhas. Ricardo, você me permita, porque eu tenho essa intimidade, essa possibilidade. Como ele disse, nós já compartilhamos muitos natais juntos. Nós nos unimos em ocasiões assim. Ele canta muito bem, é muito afinado e tem ouvido sensível, abre segunda, terceira voz, faz vocalizes com alterações variações de vozes, coisas que pressupõem aquilo que nós estamos falando aqui desde o início, ouvido. O Ricardo tem um ouvido musical e afinadíssimo e poderia tranquilamente participar de qualquer iniciativa nesse sentido. Agora, eu quero aproveitar aqui que eu roubei a palavra um pouquinho para agradecer demais vocês. Não tem noção da importância que esse momento está tendo aqui para mim. Eu estou a vida atabalhoada, trabalhando 18, 19 horas por dia, sentado, engordando, em virtude dessa nossa... eu já sou sedentário, mas agora eu estou num sedentarismo compulsório e trabalhando em condições muito impróprias, né, do ponto de vista humano. E vendo que tiraram a música da advocacia, tiraram a poesia da advocacia, tiraram o ritmo da advocacia, nos impuseram uma bidimensionalidade que não nos compõe. Nós não somos esses quadrados que estão sendo aqui apresentados. E vocês hoje nos proporcionaram, e especialmente para mim, a restituição da poesia vinculada à nossa profissão, da musicalidade vinculada à nossa profissão e da afetividade, que eu sinto tanta falta. Eu
fui criado num ambiente de advocacia, de adversariedade afetiva. E hoje a gente vê a advocacia no sentido de silenciamento, superação, que não é minha forma. Então, eu tenho dificuldades morfológicas, físicas, de me encaixar nesses novos quadrados da advocacia, e vocês todos me recompuseram. A Cíntia, primeiro, que veio nos salvar desse perigoso diálogo de três machos brancos, eurodescendentes, que seria algo muito impróprio para a ASP nos dias de hoje, né? Ela veio dar um tom de sensibilidade feminina, inteligência na articulação do pensamento e na escolha das palavras, e nos salvou, e nos retirou desse mundo paulistocêntrico em que nós vivemos. Eu, como sou um solteiro paulistano, nasci na Avenida Paulista, mas sou extremamente vinculado à Bahia. Minhas cordas de sensibilidade. E corda e coração vêm da mesma origem também. Sempre me fizeram de mim um bisneto de alagoano com aspirações baianas. A presença dela deu para nós aqui uma composição absolutamente imprescindível. O Gustavo revela que ele poderia, mais do que advogar, há de cantar. Ele tem um timbre raro. Você sabe o que eu estou falando, que eu estou falando agora de cantor para cantor. Você tem um diferencial que é a tua voz te proporciona alcances de tons de uma gravidade de Vincent Price. Você tem a capacidade de elevar, eu não contei quantas, eu tenho um ouvido que eu identifico as notas musicais, é a vantagem de ter sido surdo, então eu sei em que tom as pessoas falam, se elas estão falando, se a primeira emissão está em Lá, em Dó, em Si, mas eu não contei ainda quantas oitavas você foi capaz de alcançar nas gravações que você nos brindou. Mas o que eu percebi com clareza é que todas elas saem com naturalidade. Eu tive a honra de advogar por um maestro chamado John Nashlin. Eu nunca esqueci o que o Nashlin me disse uma vez. Eu cantei para o Nashlin ouvir. E ele falou uma coisa para mim que eu não esqueci, que o Gustavo tem. O Nashlin brincou, falou: Moro, eu tenho uma visão da música de cuidado e de preservação. A voz é um grande instrumento. E há gente que canta com o capital da voz. E não se dá conta que, ao longo dos anos, corre o risco de gastar o capital da voz. E a gente deve cantar só com os juros da voz, com aquilo que a voz nos proporciona de excedente, para que nós preservemos o capital da voz. E o Gustavo tem a capacidade de cantar com os rendimentos da voz, com os juros da voz. Ele não gasta o capital da voz. Ele não força em demasia as cordas vocais. O som sai de uma forma absolutamente natural, ainda que não seja natural o tom que ele alcança, porque ele alcança graves que dependem de uma certa técnica de impostação para ir buscar no peito aquele tom lá embaixo, aquela tonalidade que ele consegue, e isso é um privilégio de quem sabe emitir o som, quem sabe respirar,
quem tem noção de ritmo, atributos de um bom músico, que é o que você é, além de ser um grande advogado. Orgulho de vocês, beijos, beijos, beijos. Obrigado. E é só isso que eu posso dizer. Gustavo, Cíntia, Moro, eu estava aqui ouvindo vocês e me lembrei de uma vez que eu escrevi um negocinho pequenininho, assim, longe da qualidade da nossa professora agora de poemas e poesias, doutora Cíntia Possídio Lima, não é? Mas eu escrevi um texto uma vez que eu estava pensando em algumas coisas. Eu vou arriscar aqui um pedacinho para vocês e depois passo a palavra para vocês finalizarem o evento. Eu escrevi algo assim: sou do tempo que ao manco se dava a mão, ao pobre arroz e feijão. Sou do tempo que ao filho carente não se dava só presente, o ensinava a viver. Sou do tempo que amigo era raridade, não se afastava da verdade, ainda que lhe tirasse o viver. Sou do tempo que a vida era caminhada, não corria desesperada, correndo sei lá do quê. Sou do tempo que a palavra era real, negócio não era banal, o brio era para valer. Sou do tempo que o tempo era agora, se iniciava a qualquer hora, o importante era viver. Sou do tempo que a família era importante, não um amontoado errante à espera do acontecer. Sou do tempo que a felicidade era sorriso, não admitia o inconformismo do simplesmente não ter. Sou do tempo que a beleza era tão pura que se alegrava com a ternura de um simples amanhecer. Sou do tempo que o que era correto não admitia circunflexo, onde não havia de ter. Sou do tempo que irmãos eram unidos, sempre os melhores amigos, sempre sem nada a temer. Sou do tempo que se ensinava o respeito, que coincidia com o direito do que se podia fazer. Que saudade você me faz, meu tempo. Parabéns, Ricardo. Você é um grande artista. Olha aí, tá vendo? As cortinas vão abrindo, as máscaras vão caindo, olha lá. E olha aí, os talentos vão sendo revelados. Muito bem, parabéns, Ricardo. Mesmo. Lindo, lindo, lindo. Muito bom, lindo. Gente, olha, eu não posso falar mais nada aqui. Eu queria dizer assim, queria beijar vocês pra caramba, abraçar agora, jantar, conversar, falar mais 42 poesias e 13 poemas com a Cíntia, que a banda do Gustavo tivesse montada lá, para que eu e o Moro pudéssemos subir de vez em quando e dar uma estragada na música que ele fez um arranjo maravilhoso. Então, eu vou fazer assim, eu vou passar a palavra para a Cíntia fazer as considerações dela. Cíntia, direto de você para o Gustavo, do Gustavo para o Moro e do Moro para o mundo. Muito obrigado mesmo, foi ótimo. Poxa, eu estou encantada com tudo isso, encantada em estar aqui com vocês, em conhecer a arte de cada um de vocês, fazer um convite aos três, porque Ricardo também é músico, a Moro, a Gustavo. Eu tenho uma música em parceria com um primo, que recentemente ele musicou, eu fiz a letra, e eu gostaria muito de ver o desafio de vocês cantando essa música. Ela tem uma balada meio Zé Cabaleiro, talvez Gustavo goste do ritmo. E imprima a sua interpretação, né? Eu queria fazer as minhas considerações finais evocando um trecho da minha primeira poesia que Moro não pôde ouvir, mas que é absolutamente convergente com tudo que ele falou sobre a audição. Parecia que a gente tinha conversado e, a partir da nossa conversa, eu fiz os versos. Eu fiquei, assim, muito impressionada, em que eu digo que ouvir é entender o que o outro quer dizer, é querer mais do que está contido em si, é ter consciência dos limites do eu, é saber que eu não sou nada sem ti. Porque quando a gente fala, a gente
tira o que tem dentro da gente para dar para o outro, mas quando a gente ouve, a gente traz do outro o que ele tem e a gente absorve isso. Então, a escuta é a materialização do amor. Então, quem ama, escuta. É por meio do amor que a gente consegue solidariedade, generosidade, empatia. E quanto mais escuta a gente tiver, mais amor a gente vai proliferar. E como eu estou aqui trazendo o tom nordestino, o tom baiano a este evento, eu gostaria também de finalizar evocando uma música que eu gosto muito, de um baiano chamado Alexandre Leão, cujo título é Minha Palavra. E ele diz assim: eu mudei o sexo da palavra, eu passei a manhã na praia, transformei sonhos, porque amanhã vou dormir. Mudei o nexo da palavra, passei a manhã na praia e molhei a palavra na água do mar. Minha palavra sentiu frio, cada gota um arrepio. Toda emoção tem o seu som. E o som do meu coração vem da água do mar. Muito obrigada, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Bom, eu também me despeço aqui. Muito obrigado mesmo pelo privilégio de ter participado disso. Eu também adorei. Me convidem sempre. Eu também estarei à disposição. Cíntia acabou aí recitando aí esse poema, essa música, mas que, enfim, é um poema. E eu, no meio aqui algumas falas, eu fui lembrando de algumas coisas, e, claro, o meu referencial sempre é música, as letras e as coisas todas. E eu me lembrei aqui, até procurei rápido aqui na internet, porque certamente não ia me lembrar dos versos exatos, de um clássico do cancioneiro popular latino-americano, da Violeta Parra, que é Gracias a la Vida. Aliás, tem versões belíssimas, né? De Mercedes Sosa, acho que até, talvez seja mais, mas o Moro até falou da Elis Regina, e tem uma versão linda de Gracias a la Vida, de Elis Regina, que, enfim, quer dizer, qualquer coisa para a qual ela emprestava a voz dela, enfim, era um absurdo. Mas aí eu fiz a ligação e falei, tem um verso lá que eu acho que vem bem a calhar, e eu gostaria de fechar com ele, porque fala justamente da bênção, tal, do som e das palavras, e que é justamente do que tratamos aqui, que ela fala, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido del abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Que é obrigada à vida que me tem dado tanto. Me deu o som do alfabeto e com ele as palavras que eu penso e declaro. Mãe, amigo, irmão e luz iluminando o caminho da alma de quem estou amando. Eu achei que isso daí, enfim, é de uma poesia incrível. Violeta Parra é uma das grandes musicistas e compositoras, né, dos nossos tempos. Infelizmente teve um fim trágico, tirou a própria vida, mas que também é típico daquelas pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, uma pessoa que vive a vida de forma muito intensa e sofre e vive as coisas com muita intensidade. Com essas palavras e que achei que teria a ver com o nosso tema, que eu encerro a minha participação. Moro, la parola. Que alegria. Que alegria, graças a la vida. E há um pouco antes dessa, na mesma canção, tem uma coisa espetacular nos versos da Violeta Parra. Ela vai falar, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído
que en todo su ancho, cada noche hay días, ríos, canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. A vida nos deu ouvidos. E os ouvidos, para mim, desde muito cedo, são seletivos. Eu ouço o que escolho. E não por desrespeito àquilo que não ouço. Eu ouço o que escolho por respeito àquilo que ouço. Então, quando o Ricardo falou, não vamos falar de política, eu não quero falar. É porque ele selecionou o que ele quis ouvir. Nos tempos em que nós estamos vivendo, nos tempos só de cólera, sem amor, nós temos essa grande opção de escolher com quem andamos, o que ouvimos, com quem ouvimos. E aí, ouvindo vocês hoje, eu só posso dizer gracias a la vida que me ha dado el oído. É muito legal estar aqui com vocês. O meu agradecimento, o meu beijo, o meu afeto, o meu carinho, é a única coisa que eu, nesse momento, posso dar em agradecimento àquilo que vocês produziram em mim. Um beijão para todos. Gente, boa noite a todos, então. Dou por encerrado. Esse que foi um dos melhores eventos de toda a minha vida. Maravilhoso, sensacional. Gostei demais. Não falei de direito. Ai, que demais. E a ASP mantém essa liga entre nós. Não quero perdê-los de vista. Espetacular. Nada de processo, cultura, arte, música. Valeu, obrigado. She told me she worked in the morning and started to laugh. I told her I didn't and crawled off to sleep in the bath. And when I awoke, I was alone, this bird had flown. So I lit the fire, isn't it good? Norwegian wood. In other words, please be true. In other words, I love you. Madrugada, vitrola rolando blues, tocando B.B. King sem parar. Eu sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer. Let me tell you, this guy's in them. Maybe get a blister on your little finger, maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchens, deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. And if you say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide.
esse samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como esse, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem, vem, embalem na nossa. Esse balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Esse é o famoso 16 toneladas. Muito obrigado. Garçom, uma cerveja. Só tem show. Desce 2, desce mais. Amor, deixa uma porção de batata frita. Ok, você venceu. Batata frita. Aí blá 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 blá. Você diz pra ela: tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente eu preferia que você estivesse. Você não soube me amar. 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 What can't you see? What you doing to me? When you don't believe, oh,